Olá, meu amigo, olá, minha amiga, Shabbat Shalom, um sábado de paz para você e para a sua família. Sou o Thiago, vamos dar continuidade à série de mensagens sobre a vida de José. Na última mensagem eu falei com vocês, que José estava na prisão, na qual ele, por meio do Espírito Santo, ele teve a revelação do sonho do padeiro e o sonho do copeiro, E em Gênesis, você pode abrir também, Gênesis 40, versículo 21, reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, na qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enfocar o padeiro-chefe como José havia interpretado. Então, dando continuidade, agora no capítulo 41 de Gênesis, José interpreta o sonho de Faraó. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas e pastavam no meio dos juncos. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após ela nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, todos os seus sábios, contou-lhe os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas, quando o Faraó ficou irado com seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda. A mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se convosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. E eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Presta bastante atenção aqui, versículo 14. Então o Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Olha que interessante. E eu faço a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês hoje. Nós temos nos preparado para as oportunidades que aparecem em nossas vidas? Uma pergunta que eu faço para você. Você tem preparado as oportunidades que aparecem na sua vida? Porque José estava novamente no fundo do poço. José estava novamente numa situação muito difícil. E do nada, ele no fundo do poço, o homem mais importante do Egito, o homem mais importante do país na qual ele estava, quer conversar com ele. E José toma a atitude certíssima, que, como está escrito aqui, ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. José se preparou para a oportunidade na qual ele tinha. E muitas vezes em nossas vidas, as oportunidades vão vir em nossas vidas e a gente precisa se preparar, a gente precisa correr atrás, a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta nada. Deus estar conosco, Deus está a nosso favor, como estava na vida de José, mas José não fizer a parte dele. E da mesma forma em nossas vidas, não adianta nada a gente orar, a gente entender da Bíblia, entender das promessas que Deus tem em nossas vidas, se a gente não trabalhar, se a gente não estudar, se a gente não se inscrever para aquele concurso que a gente quer fazer, se a gente não procurar, talvez abrir uma empresa, não sei qual que é a direção que Deus tem para a sua vida, mas não adianta nada se você não fizer a sua parte. E a gente vê que José fez a parte dele aqui. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar para o Faraó. Ele não fez de qualquer jeito, ele não foi para uma entrevista de emprego de qualquer jeito, ele não foi para uma reunião de clientes de qualquer jeito. E muitas vezes em nossas vidas é assim. A gente precisa se preparar, a gente precisa fazer a nossa parte. E outra pergunta que eu quero fazer para você como lidamos quando temos pouco tempo para as oportunidades que aparecem? Como está escrito, então o Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas. Então José não tinha muito tempo. E muitas vezes as oportunidades vão vir em nossas vidas sem a gente ter muito tempo para se preparar, sem a gente ter muito tempo para correr atrás. Igual tem uma frase muito famosa no Brasil, não sei se é famosa aqui em Portugal: cavalo arriado só passa uma vez. Então muitas vezes em nossas vidas a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar preparado para as oportunidades que Deus vai colocar em nossas vidas e a gente tem que se preparar, correr atrás e fazer a nossa parte. E por último, quero falar para você: aproveite as oportunidades que Deus colocar em sua vida, mesmo que não seja no seu tempo e do seu jeito. Aproveite as oportunidades, tenha visão. José era um homem de visão, ele estava no fundo do poço, o homem mais importante do Egito queria falar com ele, ele não foi encontrar com o Faraó de qualquer jeito. Que Deus abençoe você, sua família, um abraço.